Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Esse é o primeiro vídeo das nossas pastorais para eleição de oficiais em nossa igreja. Na ocasião estará vencendo 2 mandatos de presbíteros e 2 mandatos de diáconos. E nesse momento, nesse mês de maio, nós estaremos elegendo 2 presbíteros e 2 diáconos. Será dia 30 de maio, às 10 horas da manhã, 10 horas, aqui no templo da nossa igreja. Toda a igreja já foi convocada, tem sido convocada e relembrada desse momento muito importante. E nós estamos nesses vídeos, nas pastorais publicadas no boletim, preparando a igreja para esse momento muito especial. Nesse momento, ou nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o ofício do presbiterato, ou da tarefa de um presbítero. Para isso eu gostaria que os irmãos atentassem para o texto de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, é uma conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. E no verso 28, ele diz a seguinte coisa: tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Apesar disso aqui ser uma conversa do apóstolo com os presbíteros, nós podemos tirar desse texto alguns princípios que possamos estar observando, para que possamos nos disponibilizar, desejar, almejar o episcopato, o presbiterato, e a igreja possa estar se fundamentando nesses princípios para escolher alguém, para indicar alguém. Primeiro princípio, ele está dizendo aqui: tenham cuidado de vós mesmos. O presbítero, o irmão que nós vemos um chamado para ser presbítero, ele é alguém, antes de cuidar dos outros, ele tem um chamado, cuidar de si mesmo. Antes de fazer com que, ou ajudar com que o outro caminhe na fé, ele deve estar caminhando nessa fé. Antes de você querer que essa pessoa pastoreie e seja um homem, uma figura de Deus para o crescimento e o amadurecimento da igreja, a igreja tem que ver nesse irmão amadurecimento espiritual. Ele cuida de si mesmo. Então, meu irmão, às vezes a gente ouve a seguinte coisa: vamos voltar no meu esposo, vou voltar no meu filho, vou voltar em tal irmão, porque esse irmão está um pouco frio. Quem sabe ele sendo presbítero, quem sabe ele sendo diácono, ele seja mais compromissado, ele seja mais fervoroso. Meu irmão, minha irmã, não faça isso com a igreja do Senhor. Se esse irmão que você está olhando, que é seu esposo, que é seu filho, que é seu amigo dentro da igreja, ainda não está preparado, se esse irmão, você não vê sinal de maturidade, não é tempo dele para ocupar um ofício. Então você tem que olhar para ele e ver ele cuidando de si mesmo, caminhando na mesma fé que ele vai desejar que os outros caminhem. Segundo princípio aqui, ele está dizendo que o qual o Espírito Santo vos constituiu. Ou seja, o chamado, o ofício, a tarefa do presbítero é um chamado do Espírito, é um interesse do Espírito, não é um interesse pessoal, não é um desejo por político, não é um desejo de grupos. Não é isso. É o interesse do Espírito. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer: eu acho que tem que renovar, eu acho que tem que deixar as mesmas pessoas, eu acho aquilo outro, eu acho que tem que ter mais novos, mais velhos, eu acho. A igreja tem Senhor, meu irmão e minha irmã. E o Senhor é Jesus, e Ele governa a igreja a partir do Espírito. O Espírito traz o interesse de Cristo, o Senhor da igreja, à igreja. Então nós devemos estar muito atentos, para que não venhamos colocar na igreja as nossas ideias. Nós devemos ter, com discernimento do Espírito, a partir da palavra, o que o Senhor quer levar à igreja. Não é o que eu acho, mas é aquilo que o Espírito constitui. Terceira coisa muito importante aqui. Primeira é que nós temos que ver na pessoa sinal de maturidade. Agora já, não depois do cargo. É lógico que ele vai crescer depois do cargo, mas nós já temos que ver hoje
antes dele ocupar esse cargo, esse ofício, sinal de maturidade. Segundo, não é interesse próprio, é interesse do Espírito, porque é o Espírito que chama. Terceiro, qual é a função do presbítero? Aqui está dizendo que o chamado deles é para apacentar, alimentar ou pastorear o rebanho de Deus. Presbíteros não são diretores de uma grande empresa, que fica administrando a empresa de forma econômica ou governando de maneira administrativa. Não, presbítero é aquele que pastoreia pessoas consolando, pastoreia pessoas confrontando, exortando, admoestando, disciplinando, confortando, discipulando, aconselhando. Você, meu irmão, tem visto aptidão para esse caminho, para cuidar de pessoas, pastorear pessoas? Você, meu irmão e minha irmã, que vai escolher, que vai indicar, a pessoa que você está olhando é alguém que tem essa habilidade, a habilidade de cuidar, a habilidade, um chamado que Deus tem dado à pessoa para pastorear. Porque o serviço, a tarefa daquele que vamos escolher é de pastorear pessoas. E por último, o quarto princípio, está dizendo aqui que Deus chamou essas pessoas para pastorear a igreja dele, o rebanho dele, o que ele adquiriu com seu próprio sangue. Isso aqui deve gerar temor em nós. O próprio sangue, ou seja, essa igreja é muito preciosa. Essa comunidade é muito preciosa. E nós não podemos escolher qualquer pessoa, nós não podemos escolher de qualquer jeito. A igreja é preciosa. Em Atos, no capítulo 14, fala que o apóstolo Paulo, logo no começo, e os seus companheiros pregaram o evangelho em Listra, Icônio e em algumas cidades. E ali pessoas se converteram e formou uma igreja. Logo depois disso, eles partiram para outras cidades para pregar o evangelho. Ainda no capítulo 14 de Atos, nos mostra e nos revela que o apóstolo Paulo retornou a essas igrejas para promover eleições de presbíteros. Isso quer dizer que, do momento em que ele pregou o evangelho e a igreja se formou, até o momento que ele foi embora e o momento que ele voltou, a igreja ficou possivelmente sem presbíteros. Isso indica possivelmente que o que o apóstolo Paulo estava fazendo era dando tempo para a igreja, para que homens se amadurecessem na fé, para que depois eles voltassem e escolhessem presbítero. Parece então que é razoável, às vezes, até mesmo, a igreja ficar sem a liderança do que ter uma liderança imatura. De tão sério é essa situação. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos dê sobriedade, maturidade para olhar para irmãos e homens fiéis. Que você, meu irmão, se disponibilize isso na sua vida, se prontifique para ser esse homem fiel e que a igreja veja isso em você e que você possa ser um escolhido do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.